ondas de calor, secas históricas e as pedras da fome. Se você acompanha os noticiários, ou pelo menos em algum momento lê notícias ou assiste a algum canal de informações, já deve ter ouvido falar sobre algum destes temas nos últimos dias, não é mesmo? Mas o que isso pode ter em comum? Aqui quem vos fala é o consultor Universo e hoje nós vamos falar um pouco sobre a situação atual de calor e secas que tem se espalhado por todo o hemisfério norte. Então, já peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para estar bem informado e por dentro da geopolítica global. A China foi atingida pela pior onda de calor desde que se há registros, ou seja, há mais de 60 anos. E sabemos que o calor intenso não é recorde somente em temperatura, mas também em duração. Esta onda de calor intenso já dura cerca de 2 meses. Esse calor e o sol escaldante também trazem uma seca avassaladora. Dezenas de rios estão com seus níveis baixíssimos ou acabaram secando, o que acarretou em vários transtornos, como por exemplo o impedimento do transporte fluvial e a geração de energia hidroelétrica. A pior seca em 500 anos na Europa e a pior onda de calor da história recente da China, o verão de 2022 no hemisfério norte deixa evidente no solo seco de rios e de lagos o impacto dos eventos climáticos extremos. Além dos transtornos para a geopolítica, esta queda nos níveis dos rios da China e da Europa tem revelado descobertas arqueológicas interessantes, como um trio de estátuas budistas de cerca de 600 anos no rio Yangtze, e outras, como as Pedras da Fome, em várias partes da Europa. E é sobre este tema que vamos debater agora. As Pedras da Fome. Uma seca severa esteve presente em muitos lugares durante todo o ano, mas está se expandindo e piorando desde o início de agosto em todo o hemisfério norte. As condições devem durar pelo menos até novembro deste ano. Ao longo do Mediterrâneo europeu, a situação está complicada. O relatório alerta que a situação está piorando em países como a Itália, a Espanha, Portugal, Alemanha, Hungria, Reino Unido, entre outros. A dura advertência dos pesquisadores segue os níveis de água dos rios que estão baixando rapidamente em toda a Europa, expondo algumas relíquias do passado, como por exemplo as chamadas Pedras da Fome, pressagiando possíveis períodos de miséria. Conhecidas como Pedras da Fome ou Hungerstein em alemão, essas rochas antes submersas estão surgindo com inscrições que avisam as novas gerações sobre os períodos de grande dificuldade que terão que enfrentar. As Pedras da Fome são rochas cujas inscrições avisam a população sobre os momentos difíceis que virão com a seca dos rios. Elas expressam que em sua época a seca trouxe colheita ruim, falta de comida, preços altos e fome para os pobres. São marcos para secas históricas, como afirmam os pesquisadores. Uma dessas pedras pode ser encontrada no rio Elba, que vai das montanhas da República Tcheca, passa pela Alemanha e deságua no Mar do Norte. Ela traz um registro da seca de 1616, associado ao seguinte aviso: "Se você me vir, chore", em tradução livre do alemão. Essa pedra é específica e particularmente famosa porque os habitantes da região esculpiram as datas de secas severas em sua superfície. De acordo com um estudo publicado em 2013 por uma equipe tcheca, os anos de 1417, 1616, 1707, 1746, 1800, 1868, 1893, entre outros, podem ser lidos na pedra. Na cidade de Pirna, na Alemanha,
Há registro nos arquivos da cidade que apontam para a existência de uma pedra com o ano de 1115 gravada, mas a localização exata desse marco não é mais conhecida. Outras mensagens deixadas pelos nossos antepassados também podem ser lidas em algumas outras pedras espalhadas pela Europa e principalmente no rio Elba, como por exemplo: a vida florescerá novamente quando esta pedra desaparecer. Quem uma vez me viu, chorou. Quem me vê agora, vai chorar, diz a outra. Enquanto uma, com as marcações de 1417, diz: se você vir esta pedra de novo, vai chorar. A água estava baixa até aqui no ano de 1417. Bem triste, não? Além da Europa e da Ásia, os Estados Unidos também vêm passando por um período complicado de seca, onde há perca de produção e prejuízo para muitos agricultores. O oeste dos Estados Unidos e o norte do México está passando pelo período mais seco em 1.200 anos. Um estudo publicado na revista Nature Climatic Change mostra que o aquecimento do clima na Terra tornou a seca na região oeste dos Estados Unidos cerca de 40% mais severa, fazendo deste período mais seco na região desde os anos de 800 d.C. A estiagem local deve afetar a agricultura principalmente no estado da Califórnia, elevando ainda mais o preço dos alimentos e causando bilhões em perdas no campo. Os efeitos desta seca serão sentidos nos próximos anos, não apenas pelos agricultores e pecuaristas, mas também pelos consumidores. Muitos agricultores tiveram que tomar a decisão devastadora de vender o gado que passaram anos criando ou destruir árvores de pomares que cresceram por décadas. As condições de seca deste ano estão cobrando um preço mais caro do que a do ano passado, já que 37% dos agricultores disseram que estão arando e matando as culturas existentes que não atingirão a maturidade por causa das condições da seca. E não é que os eventos climáticos extremos nunca tenham ocorrido. Eles sempre existiram, como você pode ver pelas pedras da fome. Porém, estão ficando cada vez mais frequentes. Uma onda de calor que tipicamente aconteceria a cada 10 anos está praticamente 3 vezes mais frequentes. E outras, ainda mais intensas, embora raras, que ocorreriam a cada 50 anos, estariam agora 5 vezes mais comuns do que no período pré-industrial. E o que todas essas notícias têm em comum? As mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Essas mudanças podem ser naturais, como por meio de variações no ciclo solar, mas, desde 1800, as atividades humanas têm sido o principal impulsionador das mudanças climáticas, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis como o carvão, o petróleo e o gás. O desmatamento de terras e de florestas também pode liberar dióxido de carbono. Aterros para lixo são uma das principais fontes de emissões de metano. Energia, indústria, transporte, edificações, agricultura e o uso da terra estão entre os principais emissores. E as mudanças climáticas não significam somente temperaturas mais altas, mas o aumento da temperatura é apenas o começo dessa história. E aí, o que você achou do vídeo? Qual a sua opinião sobre todos esses temas? Você acha que as mudanças climáticas realmente estão provocando essas mudanças e variações de temperatura? Diga pra gente aqui embaixo nos comentários, deixe a sua opinião e até o próximo vídeo. Obrigado!